Ainda na Rede CBN, Basília Rodrigues acompanha, portanto, a coletiva do presidente Michel Temer. Da Previdência. Desde o dia de ontem, ou antes de ontem, nós temos tido muitas reuniões, muitas conversas com as lideranças da Câmara, do Senado. Ainda hoje pela manhã fizemos uma reunião dos líderes da Câmara e do Senado e surgiu com grande força a ideia de que nós deveríamos obedecer à autonomia dos estados, portanto, fortalecer o princípio federativo e, assim sendo, fazer a reforma da Previdência apenas referentemente aos servidores federais, ficando por conta dos estados e, naturalmente, dos municípios, que têm também seus sistemas previdenciários, a edição de normas relativas a essa matéria. Devo dizer até que vários estados, tenho ciência disso, já providenciaram a sua reformulação previdenciária. E seria, digamos assim, uma relativa invasão de competência que nós não queremos, neste momento, levar adiante. Portanto, disciplinando, repito, a Previdência apenas para servidores federais. Sendo assim, professores estaduais, policiais civis estaduais, funcionários estaduais em geral, dependerão da manifestação do seu governo estadual ou do seu governo municipal. Reitero a importância fundamental da reforma da Previdência para caminharmos no sentido do desenvolvimento, do crescimento econômico do país, da adequação das contas públicas e, particularmente, da formulação de novos empregos no nosso país. Portanto, esta comunicação eu quero fazê-la, estou passando ao relator e ao presidente da comissão, que logo no dia de amanhã todos transmitirão aos membros da comissão que a partir de agora trabalharão com uma previdência voltada para os servidores federais. Acho que esta fórmula tem uma significação muito adequada, que desde os primeiros momentos da nossa posse nós dissemos que nós queríamos muito prestigiar o princípio federativo. E volto a dizer que os estados, atentos a estas manifestações que temos todos feito ao longo do tempo, já fizeram, reitero, estas modificações na sua legislação. Os que não fizeram, tendo em vista as peculiaridades locais, as farão, não é? Se for necessário. Se não for necessário, não se submeterão a uma regressão que virá ou viria na Constituição Federal. Portanto, reforma da Previdência é para os servidores federais. Estou acompanhado do presidente da Câmara, dos líderes, presidente da comissão, relator da comissão, várias lideranças, e ao lado deles, e refletindo aquilo que o Congresso Nacional tem formulado com frequência e até com insistência junto à Presidência da República, junto ao Poder Executivo, que eu venho fazer-lhes esta comunicação. Muito obrigado a vocês. Presidente Michel Temer, num pronunciamento sobre a reforma da Previdência, Basília Rodrigues acompanhou. Basília. Pois é, Débora, o primeiro grande recuo, do governo federal quanto ao texto aí da reforma da Previdência, a partir dessa pressão vinda aí muito de estados, a gente que acompanha pelo país manifestações de professores em processo de greve. Com essa decisão agora do governo federal, o texto da reforma da Previdência vai tratar apenas dos servidores federais, ficando os estados responsáveis pelos seus servidores, com aí a responsabilidade de fazerem outros textos e aprovarem aí nas assembleias legislativas ou poder trazer um texto mais consolidado para o governo federal, mas isso depois. O governo, então, libera os estados neste primeiro momento de uma reforma da Previdência, ficando de fora do texto em tramitação no Congresso, categorias importantes como as dos professores, policiais civis e também policiais militares. Temer fez esse comunicado, não respondeu a nenhuma pergunta dos jornalistas, ele estava aí
tendo ao lado várias lideranças, como um exemplo, o deputado Laerte Bessa, ele que é muito ligado à área de segurança pública, havia um temor dos militares, a gente está falando dos policiais civis e militares, de serem incluídos nessa reforma da Previdência. O governo está tendo problema na Câmara, mas também avalia que no Senado vai ser difícil. Amanhã, Débora, pela manhã, Michel Temer tem reunião com as principais lideranças no Senado para deixar aí sem arestas, quando esse texto vier da Câmara, conseguir aprovar sem problema no Senado, já que o governo quer fazer isso ainda dentro deste primeiro semestre. Débora. Então, Basília, portanto, esse rápido pronunciamento, né, do presidente Michel Temer foi para trazer aí essas informações que envolvem somente o servidor público federal. É isso? Não teve nenhum anúncio de mudança envolvendo os demais trabalhadores. Houve um recuo do governo quanto ao texto. A dimensão da reforma da Previdência nesse primeiro momento vai ser apenas para os servidores federais, aqueles que estão na folha de pagamento do governo federal, portanto, com esse vínculo direto. É o governo que é o dono do texto mesmo, encaminhou a PEC e outras alterações no campo da Previdência que estão sendo analisadas pelos deputados no primeiro momento e depois pelos senadores, mas a pressão dos estados estava muito grande e principalmente das categorias organizadas nos estados, como policiais e professores, e a gente vê hoje o Palácio do Planalto, depois de um dia longo, de muitas reuniões sobre reforma da Previdência, mandou o ministro da Fazenda ao Congresso conversar com o PSDB. Ontem o presidente Michel Temer esteve com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, para pedir um apoio dos tucanos para que não se mude pontos essenciais nessa reforma, mas os tucanos já avisaram que querem mudanças sim. O governo quer manter, por exemplo, dessas linhas principais da reforma da Previdência, a idade mínima de 65 anos. Se ela for aprovada, vai valer apenas, num primeiro momento, para os servidores federais. Os estados terão que fazer suas discussões. Eles que são responsáveis pelos servidores estaduais terão que tocar essa bola para frente, Débora. Oi, Tânia, boa noite. O Temer, que anunciou aí o primeiro grande recuo quanto ao texto da reforma da Previdência, já teve muita repercussão aqui por Brasília. Os governistas tiveram que correr para explicar aí que trata-se de uma estratégia do Planalto para acelerar a aprovação da reforma da Previdência e não um recuo. Foi o que explicou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu acho que com essa decisão, separando esse tipo de caso, tirando os servidores estaduais dessas discussões municipais, ao contrário, agora acho que você passa a ter uma concentração na reforma federal, uma reforma que é igual para todos. O presidente Michel Temer, Tânia, anunciou que servidores públicos estaduais e municipais estão fora do alcance do texto que tramita no Congresso. Portanto, se aprovadas regras como a idade mínima de aposentadoria aos 65 anos, elas vão valer apenas para os servidores públicos federais. Tendo em vista as peculiaridades locais, as farão, não é? Se for necessário. Se não for necessário, não se submeterão a uma regressão que viria na Constituição Federal. Portanto, reforma da Previdência é para os servidores federais. E ali no Congresso, para tratar dessa repercussão, enquanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falava, e o relator da proposta, Arthur Maia, também, destacando aí que a reforma segue firme em tramitação na Câmara, quem passava era o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, que foi parado pelos jornalistas para se manifestar sobre o assunto. O Pezão disse que achou boa a mudança aí do governo, porque os estados precisam ter o direito de fazer as próprias leis. Muita polêmica, Tânia, sai do texto com essa mudança anunciada pelo Planalto e, ao mesmo tempo, joga pressão para os estados, que precisam também reduzir gastos. O governo diz que, desde o início, ao falar do déficit da Previdência, fazia mesmo esse recorte quanto aos servidores públicos federais, que isso não vai fazer tanta diferença para o texto, nem para a contabilidade aí do rombo.
A decisão cria uma divisão na categoria de professores. A diferença mesmo vai fazer para os servidores públicos que estão aí atônitos quanto à possibilidade de terem suas regras de aposentadoria alteradas. No caso dos professores, para você ter uma ideia, aqueles que dão aula em instituições federais estarão dentro de uma regra aprovada pelo Congresso, mas se o vínculo for com escolas estaduais, será outra regra. Policiais também ficam de fora da reforma do governo federal, já que estão na folha de pagamento dos estados e municípios. O governo tem feito aí vários movimentos para não ter que recuar em outros pontos da proposta, nem perder pontos quando isso for a plenário. O presidente Michel Temer esteve ontem com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, para pedir apoio do PSDB, seu principal aliado, que também quer mexer no texto. Depois de uma reunião com a bancada tucana na Câmara, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que foi enviado pelo governo para lá, afirmou que se algo for retirado do texto da Previdência, algo equivalente precisa ser colocado no lugar. Há quem fale em aumento de impostos. O ministro disse que concorda que o ideal mesmo seria que todo mundo se aposentasse aos 50 anos, mas não dá. Não é uma vontade ou uma opinião, é uma necessidade. Do meu ponto de vista, todos os brasileiros deveriam se aposentar aos 50 anos de idade, estava ótimo. O problema é que alguém tem que pagar. Quem paga é a população brasileira. E no Senado, 58 senadores reuniram aí assinaturas para a criação de uma CPI que deve investigar os desvios na Previdência, como uma forma de derrubar o argumento do governo de que há déficit. São 58 assinaturas, até meia-noite. O senador que quiser pode ir lá tirar ou colocar esse apoio à CPI da Previdência, mas para mostrar que está tranquilo, até o líder do governo, Romero Jucá, foi lá e assinou. Os governistas dizem que mesmo com CPI, a reforma vai passar. Tânia.